Os relatos verídicos que irei publicar aqui aconteceram comigo e com minhas irmãs. Pelo menos uma das minhas irmãs, de cinco irmãs, revelaram para mim alguns fatos que aconteceu com ela, e outros foram vivenciados por minha mãe, outras irmãs e eu mesma, tanto no Recife como aqui na Ásia. Eu deixava o Brasil em 83. Então esses relatos foram dos anos 60 até os anos 80. E os da Ásia foram de passado e agora, relatado por outras pessoas, e o que eu vivenciei entre os anos 90 até esse século de 21, ok? Então vamos lá. Eu me criei aqui nesse lugar, por incrível que pareça. É um lugar perto do centro do Recife, perto da área militar, como vê aqui o quartel militar. Então aqui era tudo vilarejo nos anos 60. Eu nasci em 65. As minhas irmãs, 5 delas nasciam antes de mim. Algumas no começo dos anos 50, eu acho 50, e eu em 65. Eu sendo a mais nova de 5 irmãs e 3 irmãos. Então quando minha mãe casou-se com meu pai em Pernambuco, no interior, eles pegaram um terreno aqui e vieram construir sua casa aqui. Aqui tinha muita casa, tinha uma vila de casa, por sinal. Mas eventualmente, depois, anos e anos depois que minha mãe deixou o lugar, deixou a casa com meu pai, porque ela separava-se do meu pai em anos 70, o quartel pediu de volta o terreno. Então as famílias foram evictadas, tiveram um mandato de evicção, e acho que foram pagas uma indenização para elas também. Eu estudei aqui também quando criança, 5 aninhos, no kindergarten. E eu passei minha infância aqui. Eu não vou dizer que gostei, não, eu não gostei. Eu tenho umas lembranças muito, assim, sei lá, uma angústia desse lugar. Eu não sei porquê. Então, você vê que é uma área muito deserta, né? Muito esquisita. Aqui tem uma linha de trem aqui atrás, que também era muito mal assombrada, por sinal. Aqui fica o rio Capibaribe. Você vê que passa um trem aqui, né? E aqui o rio Capibaribe. Já mudei. Então essas áreas aqui todas eram repletas de, sei lá, muito sinistra. Eu odiava esse lugar. Eu sempre odiei esse lugar. Eu tenho muita angústia quando eu penso nesse lugar. Então a minha casa mais ou menos era aqui. Era uma casa modesta, mas era aconchegante. Tinha 3 quartos, um corredor bem grande. Dava para fazer outro quarto, que era o quarto do meu irmão, dos meus irmãos, que na época tinha 16 anos. Que eu lembro-me, né? E tinha um terraço aqui. Não sei se era aqui, eu não me lembro mais. Mas sei que tinha um terraço, tinha um quintal muito amplo. O banheiro era dividido para tomar banho e para fazer nosso serviço natural, né? Nossas necessidades. E tinha 2 banheiros lá atrás, e tinha pé de manga, tinha pé de
coração de negro, que é uma fruta roxinha, que tem também na Ásia, que tem no Nordeste brasileiro. E tinha pé de coco, tinha cana, né? Meu pai gostava muito de pescar e meu pai gostava de plantar, como minha mãe também gostava de plantar e criar galinhas também aqui. Então é uma casa grande, para uma família também grande, tava bom demais. Então vamos para a primeira história. A primeira história seria a aparição no quintal. Eu não sei quando que isso aconteceu, mas foi nos meados dos anos 60. Eu ainda era pequenininha, minha irmã que relataria isso para mim nos anos 70. Ela me falou que quando ela tinha mais ou menos 6, 7 anos por aí, naquela época eu ainda não tinha nascido, eu já estava com 1 ano, não sei. Mas foi nos anos 60. Ela falou que já era 6 horas da tarde, porque 6 horas da tarde aqui já era tudo muito escuro. O sol vai embora às 6 da tarde. E a gente jantava normalmente às 6 da tarde lá. E era hora de ir para a missa, hora de jantar, etc. Minha mãe não gostava muito do lugar porque não tinha uma igreja perto. A igreja é bem longe, em Afogados, do outro lado da estrada. Tinha que pegar ônibus. Então, minha irmã foi para o quintal, pensando minha mãe estar lá, mas minha mãe estava na fronte da vila, conversando com as vizinhas. Então minha irmã abriu a porta do quintal. Lá naquela época a gente poderia deixar as portas abertas, ninguém entrava. Não tinha esse negócio de ladrão aqui, nada. Podia deixar as portas abertas. Às vezes meu pai deixava a porta aberta, a gente dormia com porta aberta. Tanto que era perto do quartel militar. Então, chegando lá no quintal, assim, bem perto do banheiro, debaixo de uma árvore, havia uma mulher acocorada, toda de branco, com um véu na cabeça, um véu também branco na cabeça, embaixo da árvore. Pensando ser minha mãe, a minha irmã Marluce, na época com 6, 7 anos de idade, foi lá e falou: mãe, eu quero jantar. Já que a mulher não respondia, continuava de cabeça baixa e com um véu cobrindo, sem feições alguma, sem rosto, sem nada, sem feições alguma. Minha irmã Marluce tentou tocar nela. Assim que toca, a mão dela passa através da mulher e a mulher some. Ao sumir, ela vira uma bola de fogo e vai para cima do pé de coração de negro. A gente chama coração de negro. Foi parar em cima da árvore, essa mulher. Entendeu? Aí minha irmã saiu correndo e foi para dentro de casa. E quando ela foi para fora, lá no terraço estava minha mãe com as vizinhas conversando. Então essa foi a primeira história relatada por minha irmã. Aconteceu nos anos 60, chamado A Aparição no Quintal. Agora vamos para a segunda relato desse lugar macabro, sinistro aqui, da minha irmã Marluce. Ok, vamos ao segundo relato. Quando ela dormia, ela sempre via essa aparição que vinha visitá-la. Era uma aparição horrível, que ela pensava que estava usando boné, mas não era boné, era um capuz, que ele usava um capuz preto.
e parecia com essa coisa horrível que ela falava que ele tinha cabeça grande e as orelhas muito grandes e não tinha olhos e tinha um capuz, e ele falava para ela assim: se você tentar tirar o meu capuz, você vai ficar rica. Mas a coitadinha da criança, que já tinha seus 9 anos de idade na época, não podia nem mexer-se de medo. E o pior é que ela não podia contar com ninguém, a coitadinha. Então foi isso o relato de minha irmã, que já faleceu no ano passado. Eu sempre sonho com ela, ela já apareceu a mim e tal. E vamos agora para outros relatos que aconteceu nesse lugar sinistro. Aqui, não muito longe, havia uma casa de Dona Helena. Dona Helena nada mais era que a comadre da minha mãe. Quem é comadre? Comadre geralmente é uma mulher que também tem na cultura asiática, em que as pessoas, uma família arruma. Todo mundo sabe, na igreja católica existe isso, na cultura católica, que a gente encontra uma madrinha, né? Ela era minha madrinha, então era comadre da minha mãe. Minha madrinha. Ela era uma índia, isso mesmo, uma índia, casada com um senhor recifense português, de ancestral português, ok? Ela era bem magrinha, eu lembro dela bem magrinha, cabelos negros, longos, e ela era minha madrinha, que eu amava muito, por sinal, e sempre ia lá dar a bênção para ela. Então o que acontece? Na época, nos meados dos anos 50, me disseram que o marido dela, 50 não, 60, desculpa, porque foi eles que me batizaram com minha mãe e meu pai. Então, no meados dos anos 60, quando eu era pequenininha ainda, 2 anos, assim que eu completei 2 anos de idade, o marido dela faleceu. Seu João faleceu. Então o que acontece? Aqui é muito mal assombrado. O que acontece? Quando teve uma época de São João, estava todo mundo arrodeado fazendo uma festa lá nas ruas. Tinha uma festa muito grande de São João. Não sei onde eu coloquei isso agora. Então, quando tinha uma fogueira de São João muito grande, né? Assim, uma fogueira de São João que a gente fazia, que eu não, minha mãe e os vizinhos faziam por aqui. O que aconteceu foi que eles viram seu João, meu padrinho, passar através da fogueira, e ele já estava morto. Outra vez, a minha madrinha, Dona Helena, ela viu ele sentado no quarto dela. Eles moravam por aqui, e viu ele no quarto sentado, sim, de cabeça baixa. Ele estava realmente perturbado. E depois disso eu não sei, deve ter tido mais relatos, mas ninguém me falou, eu só sei desses 2. Também tinha caso que nesse lugar havia casos sobre aparições, aparecer aqui embaixo dessas linhas de trem, aparições que davam assim, sobressalto, até fazia saltos aqui, viravam lobisomem. Também tinha esses relatos aqui que muita gente já viram muito lobisomens por aqui. Você vê que aqui era um manguezal, é manguezal, né, o manguezais, e é um lugar realmente muito, muito, pensa num lugar sinistro, é este aqui, sinistríssimo. Eu já estudei aqui e eu sempre ia cantar na beira do rio com meus coleguinhas e minha professora.
Dona Joélia, ainda lembro o nome, Dona Joélia. E aqui tinha muito relato de aparições, muitas pessoas já morreram aqui, teve revoluções por aqui, teve guerra, teve pessoas que foram, que o trem passou por cima delas, teve pessoas que tiveram acidente nas estradas, então elas vinham para cá, as almas delas geralmente vinham para cá, e era realmente muito assombrado esse lugar, entendeu? Muito, muito, e ainda é assombrado, eu ainda acredito que seja muito assombrado. Existia uma escola aqui, onde minhas irmãs estudavam na primeira série. Eu estava no kindergarten, minhas irmãs estavam na primeira e outra na terceira série, na segunda série. E meu irmão também estava na kindergarten. Apesar de ser mais velho que eu, ele estava na kindergarten. Entendeu? Então aqui a gente andava pela tarde, depois de mais ou menos assim, antes de escurecer a gente vinha para aqui, ou quando estava escurecendo, mais ou menos 6 horas da noite a gente vinha para cá. Eu tinha uns 4 aninhos, minhas irmãs mais velhas, a gente ia andar por aqui com as amiguinhas, e as escolas delas eram aqui era Marinha, mas também servia como escola de primeiro e segundo grau, era uma ex-marinha, e tinha também uma capela por aqui era Guarita. E quando a gente ficava aqui, as meninas diziam que via um padre sem cabeça aqui, assim é que eles dizem, que tem um padre sem cabeça. Então essa história é o padre sem cabeça. O outro seria o finado que atravessava a fogueira de São João, e a outra foi a criatura do boné, né? A criatura do capuz. Então aqui tinha uma escola. Oh meu Deus, eu entrei. Aqui tinha uma escola, agora só é comunidade. Tinha uma escola aqui, tinha uma capela por aqui. Faz muito, muito tempo, nos anos 60. A última vez que eu vim aqui foi em 69. Olha a guarita ainda aqui. Ou não, a escola era aqui. Era aqui a escola mal assombrada. Que eu era pequenininha, eu não me lembro. Eu tinha apenas 5 aninhos. Então, eles diziam que via um padre sem cabeça aqui andando por aqui, perambulando às noites, principalmente as noites frias e chuvosas. E também teve um relato, né? Então eu já falei de tudo, do padre sem cabeça, das e a última seria a mulher, a vizinha macabra, diabólica. Minha mãe tinha uma vizinha, o nome dela também era Helena, também a comadre da minha mãe, mas não era a índia, era uma senhora loira, gorda. Minha mãe dizia que essa senhora vivia por aqui ou por aqui, desse lado, e ela tinha um terreiro de candomblé. Ela vivia no candomblé e ela tinha 3 crianças. Ela não tinha marido. Ela sempre pedia dinheiro emprestado à minha mãe, que sempre a ajudava quando ela podia. Mas tinha certas vezes que minha mãe também estava sem dinheiro, porque minha mãe tinha uma venda, e minha mãe também costurava para fora para ajudar em casa. Meu pai trabalhava numa usina de café e não ganhava muito. Minha mãe tinha que também fazer um negócio para ganhar dinheiro, como ela fazia
a marmita, ela vendia, ah, tinha uma mercearia pequenininha, vamos dizer, né? E ela sempre ajudava essa mulher, mas a mulher não pagava de volta. E teve um dia em que ela veio pedir emprestado novamente. Minha mãe, ela geralmente pedia para suportar o candomblé dela, o centro dela. Minha mãe, quando soube isto, não quis emprestar, simplesmente falou: eu não vou, porque a senhora pede para esses negócios. E eu sou católica, eu não gosto dessas coisas. E eu não vou suportar mais seu centro, me desculpe, mas eu não vou suportar. É contra a minha crença e também porque eu tenho que suportar meus filhos. Né? Eu tinha um irmão já aqui, também soldado, tinha outro irmão adolescente, 16 anos, estava na escola, tinha eu na escola, tinha minha irmã na escola, tinha meu irmão na escola, duas irmãs já tinham casado e saído de casa, também adolescentes, e ficava outra adolescente de 14 anos e duas crianças, uma de 9, uma de 8, ou uma de 10 e uma de 9, e eu, 5 anos, e meu irmão, mais ou menos 6 anos, 7 ou 8 anos de idade, e as outras maiores de, acho que 10, 11 anos, e a outra de 15 anos. Então minha mãe falou não, então ela falou ok, ela foi embora. Depois disso, um dia minha mãe foi para o banheiro, né, atrás, e minha mãe viu alguém jogando alguma coisa, um candomblé, uma oferenda para minha mãe. A minha mãe viu e viu velas, viu outras coisas lá que não sei o que é. Eu não sei dos detalhes porque minha mãe não, eu não lembro ter ouvido minha mãe falar. Mas ela falou que tinha uma oferenda, tudo que eu vi foi que tinha oferenda lá. E a minha mãe foi pedir conselho à vizinha mais velha, que era uma senhora mais velha, Dona Severina. E Dona Severina aconselhou a minha mãe a pegar a urina e jogar para quebrar qualquer quebranto, sei lá como se fala, qualquer efeito daquela coisa para quebrar. Minha mãe então colocou urina naquela oferenda lá, naquele, sei lá como se chama, naquele negócio, naquele trabalho lá, e depois minha mãe pegou e jogou no chão, jogou lá aqui embaixo, atrás da linha ferroviária, da trilha do trem, perto dali, jogou fora. Aí minha mãe falou que esperava que aquele negócio não pegasse nela. E minha mãe então rezou para que aquele negócio não pegasse nela. Passou-se o tempo e depois um dia a filha mais velha dessa senhora veio bater em casa. Dona Jessina, pelo amor de Deus, vem acudir minha mãe está morrendo. Minha mãe chegando na casa dela, do outro lado, minha mãe viu que ela estava dentro de um círculo assim, um círculo também de pessoas cheio de vela, e ela estava rodopiando e dançando com a perna inchada. Então ela pediu minha mãe perdão. Minha mãe falou: eu posso até lhe perdoar, Dona Helena, mas o perdão maior ainda vem de Deus. A senhora tem que pedir perdão a Deus e se arrepender enquanto é tempo. Aí ela ficou injuriada e minha mãe saiu de lá. Ela ficou com raiva, saiu de lá, e pouco tempo depois ela morria com pés inchados. Passou tempo e essa mulher veio no quarto da minha mãe, morta, claro. Veio no quarto da minha mãe, apareceu pedindo perdão novamente. Minha mãe falou que perdoava ela, mas o perdão maior novamente seria de Deus. E ela continuou a perdoar. Ela falou: eu não estou morta, eu ainda estou viva. Vocês pensam que eu morri? Eu não morri, eu estou viva. E depois disso, ela começou a perturbar os filhos. Ela
Ela saía de dentro do armário para bater nos filhos dela. Quando os filhos abriu o armário, ela estava lá. O alvo dela era um menino, o menino dela de 14 anos, Joãozinho, porque ela dizia que foi ele a causa dela morrer. Então ela batia muito nesse menino, mesmo já morta, a mulher ainda batia muito no menino. Ela saía de dentro de armário, saía de dentro, as meninas vinham falar para as vizinhanças, pedindo socorro, que a mãe dela estava dentro do armário, ou dentro da cristaleira, ou dentro do guarda-roupa. Ela saía de lá e ela tinha mais ou menos esse tamanho, ela era muito forte. E ela batia demais no menino. Agora eu pergunto, onde que um ser desse pegava toda essa força, se não demoníaca? Essa mulher com certeza tinha um encosto nela, que ao morrer se tomou conta do corpo dela, entendeu? Tomou conta do corpo dela. E depois disso meu pai começou a beber, começou a pegar outras mulheres. Ela fez uma maldição, a minha mãe jogou uma maldição mesmo depois de morrer. E a minha mãe e meu pai não foram a mesma coisa, e depois eles se separaram. Essa mulher era realmente uma pessoa muito, muito maligna. Então com isso eu termino este conto desse lugar tenebroso e sinistro. Espero que eu não tenha esquecido nada sobre esse lugar que eu não gosto. Eu não sei porque eu entrava por aqui. A gente sempre rezava, a gente fazia o hino aqui. Nós somos da pátria amada, fiéis soldados, por ela amada. E o hino nacional, e aqui tinha várias classes para crianças apenas. Dava tudo de graça, dava uniforme, merenda escolar, merenda boa, muito boa. Dava bolsa, sapato, meias, livros didáticos, tudo de graça. Ainda dava uma festa no final de ano do Natal e chamava as vizinhanças todas. Tudo isso a milícia fazia para as pessoas, para a comunidade. E também eles dava presente, vinha Papai Noel num caminhão do exército. Tinha de tudo lá, eles colocavam brinquedos, Funny Fair, que era aquelas festinhas aqui dentro. Era uma maior festa aqui. Realmente era maravilhoso, mas eu já estava morando em outro lugar nessa época, já não mais morava aqui. Mesmo assim, eu era convidada, eu e meu irmão. E eu fui a rainha do milho aos 5 anos. Todos me escolheram para ser a rainha do milho e me escolheram também para ser a rainha da festa. Porque eu não sei, eu tinha os cabelinhos dourados, avermelhado, bem bonitinho, cacheado. E talvez seja por isso, eu não sei. Eu era muito lindinha. Então eles me escolhiam sempre para ser a rainha do milho, para ser a rainha da festa. E eu era muito querida por aí. Então é isso para esse vídeo. E depois eu vou falar quando nós mudávamos. Isso foi em Afogados. Afogados não é muito longe daqui. Afogados é bem perto. Ok? Afogados é bem perto, por aqui. Mais ou menos. Afogados não, Camaragibe não. Eu não sei mais, mas por aqui. Aqui depois eu vim pra Várzea. É o meu favorito, é Várzea. Afogados é por aqui.
Então, de qualquer maneira, né, depois vim mudar para Afogados e as aparições não terminaram aí, e depois eu vou relatar mais coisas que eu vivenciei em Afogados, ok? Que hoje em dia não mais existe o lugar, já está todo modificado, eles fizeram rodovias e outras coisas por lá, e não é a mesma coisa, então não dá para encontrar a rua. Se der para encontrar a rua, eu irei mostrar, senão não irei. Então Afogados basicamente fica por aqui. Fica perto aqui da... Não muito longe, é bem pertinho aqui do outro lado. É do outro lado. É mais ou menos 20 minutos de ônibus apenas. Então é isso. Espero que goste e se quiserem pode se inscrever, se não, tudo bem também. Obrigada por assistir. In the name of God, who is there? Me. No, no, no. Dun, da, 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 dun. Dun, 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 dun. Da, 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 dun. Da, 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 dun. Da, 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 dun. Da, da, da.